Começa agora a teleaula número 1 do curso de espanhol. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo ao Telecurso de Espanhol. Eu sou Sidney Santiago Cuanza e aqui, nas aulas do Telecurso, vou interpretar Gabriel, um estudante de letras que trabalha em um albergue ou, como se diz em espanhol, um hostal. E por isso, ele tem que estar com o espanhol na ponta da língua. Mas antes de aprender a língua, é sempre bom entender suas origens. E é sobre isso que vamos falar na nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, vamos apresentar os personagens do nosso curso e fazer uma viagem para ver como o castelhano estendeu seu domínio e se impôs sobre os demais idiomas e dialetos. Nós vamos também descobrir como o espanhol recebeu diversas influências ao longo do tempo. E ainda vamos ver alguns contrastes interessantes que aparecem dentro da própria língua. Ação! Obrigado. Trabalhar em um hostal, que é um pequeno hotel, dá ao meu personagem Gabriel a chance de conhecer pessoas do mundo todo. Gabriel adora a língua espanhola. Ele fica feliz quando chegam hóspedes que falam espanhol, coisas que acontecem sempre por aqui. Aliás, você sabia que o idioma espanhol é o quarto mais falado no mundo? O espanhol que conhecemos hoje é o resultado de mais de 1000 anos de transformação. Um processo que começou lá atrás, no século III a.C., na Península Ibérica. Naquela época, a língua falada era o latim vulgar. Soldados, marinheiros, barbeiros, escravos, todos usavam o latim vulgar para se comunicar. Porém, quando a Península Ibérica foi ocupada pelos romanos no final do século III a.C., uma transformação começou a ocorrer na língua. Esse daqui é o Federico Erdócia. Ele vai fazer o Pablo, que é um grande amigo do Gabriel. Não é isso, Pablo? Sí, como no. Nuestros personajes son muy amigos. Sí. Vai com ela. Aqui no Telecurso, eu vou fazer um músico espanhol que vem para o Brasil conhecer um pouquinho da música brasileira. Como vocês estão vendo, está todo mundo trabalhando para deixar os programas estupendos, para você aprender espanhol de uma maneira especial. A língua espanhola sofreu diversas influências em diferentes momentos da história. Ele incorporou palavras originalmente de línguas pré-latinas, como o grego, o euskera ou o celta. Foi a ação dessas influências que a transformou na língua que conhecemos hoje. No começo do século V d.C., a invasão dos visigodos fez com que palavras germânicas também entrassem no idioma. 3 séculos mais tarde, a conquista da península pelos árabes introduziu várias palavras desses povos na língua espanhola. Do francês vem a influência dos eclesiásticos e de muitos peregrinos que faziam o caminho de Santiago de Compostela. Foram eles que trouxeram a parte francesa do idioma. A dominação da Itália pelos aragoneses fez com que a Espanha sofresse influência da moda e da literatura italianas. O primeiro registro escrito de que se tem notícia em castelhano são as glosas emilianenses, escritas entre os séculos X e XI. Viram só? Foram muitos os povos que ajudaram a criar a riqueza da língua espanhola. E o que eu gosto aqui no Hostal é que sempre tem um viajante que fala espanhol para bater um papo. Mas o nosso telecurso também vai acontecer em outro lugar. E é isso que Francis Helena vai mostrar para vocês agora. Bem-vinda, Francis! Muitas graças, Federico. Oi, gente! Olha esse cenário. Estamos na Hilandeiras, uma confecção que está crescendo e começando a exportar para os países da América Latina. E eu já estou quase pronta para interpretar Violeta. A minha personagem desenha e cria roupas. Mas ela não sabe nada de espanhol e ao longo das teleaulas aprenderá a falar com esses novos clientes.
E para começar os estudos, Violeta já aprendeu que no final do século XV, as monarquias de Castela e Aragão se uniram. E foi com essa união que o castelhano aumentou bastante o seu domínio e se impôs cada vez mais sobre os outros idiomas e dialetos. Mas esse não foi um processo fácil. A reconquista da Península Ibérica começou com a luta contra os muçulmanos que ocupavam quase toda a Espanha e foi terminar com a recuperação do Reino de Granada, em 1492. Aliás, foi nesse mesmo ano que o castelhano foi definitivamente consagrado, com o aparecimento da sua primeira gramática, a gramática da língua castelhana de Elio Antonio de Nebrija. Mas a minha personagem não é a única aqui da empresa, não. A minha amiga Anelisa Assunção também trabalha comigo. Aliás, já era para ela estar aqui. Onde você está, Anelise? Oi, amiga. Mais uns 2 ou 3 retoquezinhos e eu já me transformo na Isabel, uma empreendedora que vocês vão adorar. Ela é agitada, criativa e super curiosa para aprender coisas novas. Uma das coisas que ela já aprendeu é que a língua espanhola se expandiu pelo mundo a partir da chegada de Cristóvão Colombo à América. E ela se enriqueceu ainda mais depois que teve contato com as línguas aborígenes que se falavam na América Hispânica, como Quechua, Aymara, Náhuatl, Mapuche, entre outras. Assim, com tudo que vimos até agora, podemos dividir a formação do espanhol desse jeito: o medieval ou castelhano antigo, que aconteceu entre os séculos X e XV, o moderno, que evoluiu a partir do século XVI até o final do século XVII, e o contemporâneo, desde 1713, data da fundação da Real Academia Espanhola, até os dias de hoje, em que, além do espanhol, existem algumas línguas cooficiais, como o galego, o catalão e o basco, e alguns dialetos, como o leonês, o aragonês, o andaluz, entre outros. A língua espanhola conta com contrastes tão grandes que é só escutar um argentino, um cubano e um mexicano para perceber na hora como soam diferentes entre si. Para entender melhor, vamos ver o que a Nathalie Cabanas tem a dizer sobre isso. Olá, pessoal! A minha personagem se chama Noemi. Ela nasceu na Colômbia, onde se casou com Luiz, um brasileiro que trabalhava por lá. Faz pouco tempo, Luiz foi transferido de volta para o Brasil e agora Noemi e sua família moram aqui. Mas vamos voltar para a aula. Como já vimos, o espanhol que conhecemos hoje sofreu tantas influências que cada lugar tem suas próprias peculiaridades, sobretudo na sonoridade, também nas expressões e nas palavras que são usadas. Olha só alguns dos contrastes no vocabulário. Por exemplo, se Pablo tiver que pedir uma carona e estiver na Espanha, ele teria que dizer Hacer autostop. Agora, se Pablo estiver em Cuba, seria dita de um jeito diferente. Dar botella. Já em Porto Rico, se falaria. Dar pon. No México, Pablo teria que dizer. Dar un aventón. Mas se não conseguirmos uma carona e tivermos que pegar um ônibus, também tem diferenças. Olha só. Na Espanha, Violeta teria que dizer. Autobús. Nas Antilhas, ela falaria. Guagua. Já no México, Violeta diria. Caminhão. E lá na Argentina, pegamos um. Coletivo. No Panamá, ela teria que falar. Chiva. Já se Violeta estiver no Peru, ela deve dizer. Gôndola. E no Chile, precisamos de um. Micro. Perceberam? Eu vou dar mais um exemplo de uma ação bastante comum: atender ao telefone. Vejam como o alô é diferente em vários países. Na Espanha, por exemplo, se diz Diga ou dígame. No Peru e no Chile, assim. Alô? Já na Colômbia, A ver? no México também é diferente. Bueno? No Uruguai ou na Argentina, eles atendem ao telefone assim. Hola? Já em Cuba, é assim. Que hay? Estas são pequenas amostras da diversidade que faz com que o espanhol seja uma língua tão singular e tão plural. Essa diversidade, bastante evidente na América Latina, é o resultado do contato do espanhol com as várias línguas locais, que influencia não só o vocabulário, como acabamos de ver, mas também a pronúncia.
Dessa maneira, uma mesma palavra pode ser pronunciada de forma diferente nos diversos países latino-americanos, sem que isso interfira na comunicação entre os povos. Agora que já vimos isso, só falta um personagem para vocês conhecerem. Ele vive viajando por aí. Rubens Cristóforo, cadê você? Obrigado, Nathalie. E aí, gente, tudo certo? João, meu personagem, é caminhoneiro dos bons. E ele viaja muito pela América do Sul. E nessas viagens ele acaba conhecendo muita gente que habla espanhol. Afinal, além de ser falado na Espanha, o espanhol é oficial em 19 países da América e do Caribe, como México, Costa Rica, Venezuela e Argentina. E também é o idioma nativo de algumas zonas dos Estados Unidos, como Novo México, Texas, Arizona, Califórnia e Flórida. É por isso que o castelhano é uma língua fundamental hoje em dia. Mas espera aí, você sabe qual é a diferença entre espanhol e castelhano? Afinal, tem diferença? Eu sei que não é igual, mas não sei dizer a diferença. Eu acho que deve ser igual. Eu acho que é igual. Acho que não tem diferença. Eu acho que a diferença é diferente. Eu acho que tem bastante diferença entre o espanhol e o castelhano. É igual, sim. Essa é uma dúvida muito comum, mas fácil de entender. Nos países da América onde se fala espanhol, os dois termos são considerados como sendo sinônimos. Entretanto, para muitos falantes bilíngues da Espanha, a denominação espanhol engloba outras línguas nacionais, como o galego, o catalão, o valenciano e o basco, que são considerados idiomas oficiais das suas respectivas comunidades autônomas. Viram só? As aulas ainda nem começaram para valer e nós já aprendemos um monte de coisas. Mas ó, antes de terminarmos essa primeira aula, que tal uma revisão do que a gente viu hoje? Al loro, que llegó la hora del repaso. Na teleaula de hoje, aprendemos que a língua espanhola é o resultado de mais de 1000 anos de história. Descobrimos que o espanhol é o reflexo de várias influências que foram determinantes para a sua formação. E que, ao longo do tempo, ele se sobrepôs às línguas cooficiais e aos dialetos. E ainda entendemos que o espanhol é oficial em 19 países e que, em alguns casos, existem formas diferentes para se dizer as mesmas coisas em diferentes lugares. Bienvenidos al telecurso de español. Les deseo a ustedes que disfruten al máximo de nuestras clases. Bem-vindos ao telecurso de espanhol. Desejo que vocês aproveitem ao máximo as nossas aulas. Eu já estou pronta. Já sei o texto, já terminei a maquiagem e estou ansiosa para começar a gravar. Acho que é a minha personagem Isabel que já está tomando conta de mim. O quê? Já vai começar? Ai, peraí que eu ainda tenho que passar minhas falas. Peraí. Agora já está tudo pronto. Vamos juntos estudar e aprender um novo idioma. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os bastidores da nossa equipe. Aqui, nós já estamos prontos. E vocês? Preparem-se, o nosso caminho começa agora.